Seja bem-vindo ao P24. O dia começa aqui. Kamala Harris já tem um vice. Ainda antes de ser escolhido por Kamala Harris para ser o seu vice na próxima corrida pela presidência dos Estados Unidos, Tim Walz já fazia parte da campanha. Numa entrevista, referiu-se aos adversários do Partido Republicano encabeçados por Donald Trump e J.D. Vance como gente esquisita ou estranha. A designação tornou-se viral, fez furor e entrou no coração da disputa. Há por isso quem diga que Walz foi nomeado por influência do TikTok. Pode ter ajudado, mas Walz é bem mais do que o criador de uma expressão viral. É um político que representa o coração democrata da América, como sugeriu Nancy Pelosi. Ou um governador que encarna o perigo das políticas liberais, como os porta-vozes de Trump se apressaram a avisar. Numa disputa de 2 semanas com 3 candidatos ao lugar de vice-presidente, não ganhou o que recolhia mais apostas: Joe Shapiro, governador do estado da Pensilvânia. Por sinal, um dos swing states onde a disputa de novembro se decidirá. Não apenas por ser mediático, também por ter, dizem os analistas, mais condições para entrar no coração do eleitorado conservador. Mas Kamala Harris não parece ter dúvidas sobre as convicções que devem prevalecer na disputa. Contra um programa da direita radical, prefere um vice-presidente que representa os compromissos da esquerda liberal. Walz é conhecido por ser um forte defensor dos direitos reprodutivos das mulheres, aprovou um plano de refeições gratuitas para os alunos, medidas de combate à crise climática, alívio fiscal para a classe média e licenças alargadas e pagas aos seus funcionários públicos. Sendo um progressista, logo um perigoso liberal aos olhos de Trump, Walz é também um homem com um currículo capaz de agradar ao americano médio. Serviu à Guarda Nacional, foi professor, foi treinador de futebol americano e, dizem as análises da imprensa norte-americana, sabe comunicar na era das redes sociais, o que não é despiciento. No dia em que várias sondagens acentuam a tendência de viragem em favor dos democratas, resta esperar para ver se a escolha de Tim Walz vai levar mais longe o entusiasmo que se instalou na campanha de Kamala Harris. Para avaliar este cenário, o P24 chamou à conversa José Pedro Teixeira Fernandes, doutorado em Relações Internacionais, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova e, para nosso privilégio, colaborador frequente do Público. Este é o P24 e eu sou o Manuel Carvalho. Viva professora José Pedro Teixeira Fernandes. Ficou surpreendido com a escolha de Tim Walz? De alguma forma não. Os candidatos mais falados eram o Josh Shapiro, o Mark Kelly e o Tim Walz, obviamente, que acabou por ser escolhido. Mas também já se tinha percebido que o Josh Shapiro tinha uns certos problemas ligados com o facto de ser um judeu-americano e eventualmente poder-se cruzar aqui a questão do Médio Oriente, que é extraordinariamente sensível, ou pode tornar-se novamente extraordinariamente sensível nesta campanha. Eu penso que será talvez por aí que este ficou afastado. Havia o caso também do Mark Kelly, que apelava muito provavelmente àquele prestígio americano ligado a grandes feitos, a programas da NASA, a viagens espaciais e esse tipo de situações. Mas também já se tinha percebido que provavelmente não seria a escolha, não é? Pelo menos nestes últimos tempos não transpirava que seria essa. Eu penso que aqui a escolha foi feita, acabou por quê? No Tim Walz, todos eles de alguma forma são homens, o que completa aqui a equipa. E brancos. E brancos, portanto vem falar do grupo tradicional maioritário norte-americano, embora ele esteja a diminuir em termos de dimensão, mas continua a ter esse peso tradicional. E parece-me aqui, de facto, que o caso do Tim Walz acaba por ser aqui uma escolha, em alguns aspectos, interessante. Julgo que a estratégia terá sido escolher aqui um governador que, embora esteja num estado, que é o Minnesota, que tem-se mostrado sólido do ponto de vista do voto democrata, mas ele tem conseguido entrar, porque depois, como é normal, os estados são compostos por vários distritos eleitorais, e ele tem conseguido entrar no eleitorado republicano, provavelmente naquele mais ao centro, porque
que, talvez por várias razões, ele tem um perfil, pronto, que apela muito a um certo patriotismo americano, carreira na Guarda Nacional, professor também, aqueles deveres cívicos tradicionais, aquele espírito de missão. Treinador de futebol americano, que, enfim, contribuiu um pouco para a imagem mítica do americano médio, não é? Exatamente, ou seja, ele apanha ali muitos públicos. Julgo que o Tim Walz, se realmente conseguir potenciar as suas qualidades, pelo menos estas qualidades mais teóricas, algumas não são teóricas, ele tem demonstrado no seu Estado, mas a questão depois é perceber se isto passa também para a política nacional. Ele parece conseguir fazer aqui uma ponte interessante, e julgo que a escolha-chave é esta, entre um eleitorado mais progressista do Partido Democrata, porque em alguns aspectos ele tem posturas, eu diria, próximas ou bastante claras progressistas, mas combina isto com coisas que vão a um apelo também com um eleitorado mais central, ou aquele que pode oscilar mais facilmente entre os dois partidos. Julgo que este percurso também, nos meios de segurança, militares, passa bem, não é? Passa bem. Por outro lado, outro aspecto que também parece potencialmente pode passar bem aqui, vamos ver, obviamente, é o facto de, pode deixar, pois, anticorpos também do lado democrata, é o facto de ele ter sido, ou ser um apoiante, aparentemente mais convicto no passado do que agora, da liberdade de uso de armas, que é um tema sempre muito sensível nos Estados Unidos, não é? Pronto, por razões que sabemos bem, há um poderosíssimo lobby de armas, mas depois também há frequentemente usos indevidos, tiroteios, esse tipo de problemas, e é um dos temas que divide também muito sempre eleitoralmente. Então parece conseguir fazer aqui um compromisso interessante entre uma ala mais progressista do Partido Democrata, mas também passando bem no eleitorado mais central, pronto, deste perfil mais rural até, de partes aqui do Minnesota. É verdade, Sim, aqui também a questão é um pouco essa, não é? Enfim, nós sabemos que a candidatura de Trump apressou-se a classificar, a considerar Tim Walz como um perigoso liberal. E nós sabemos, portanto, que muitas das suas medidas enquanto governador do estado de Minnesota passam precisamente por esse tipo de medidas progressistas, como sejam, por exemplo, para além de uma defesa muito empenhada na liberdade reprodutiva das mulheres, apoios às refeições dos alunos nas escolas, enfim, uma série de medidas que são claramente da agenda liberal. E, portanto, a pergunta que muita gente faz, e que me parece ser um pouco legítima, não seria possível, não seria mais desejável, portanto, Kamala Harris fazer-se, portanto, acompanhar de um candidato a vice-presidente mais centrista ou, por outro lado, não tão progressista? Pois, essa é sempre um pouco aqui a questão que fica em aberto, não é? Que a campanha de Donald Trump já passou o ataque, eu diria também habitual muitas vezes da pior maneira, basta percorrer aquela rede social, a Truth Social, do próprio Donald Trump, e ver a quantidade de artigos que atacam, pronto, desde artigos de imprensa, eventualmente de imprensa publicada no interior dos Estados Unidos, até a questão, mais uma vez, dos direitos reprodutivos das mulheres e da questão do aborto, até outro tipo de acusações múltiplas. E é apresentado como sendo a ala esquerda do Partido Democrata, ou seja, um radical, nem apenas um liberal, é um radical. Bom, mas isso já sabemos, faz parte também da campanha tipicamente do Partido Republicano, com estas características, Donald Trump e J.D. Vance, provavelmente. De facto, aqui a questão será também perceber se ele vai ajudar. A questão, eu diria que aqui a questão-chave é perceber se ele vai ajudar efetivamente nos swing states. Tudo indica que a disputa vai ser decidida em 6, 7, 8 estados, talvez, dos Estados Unidos, isto é conhecido, o Nevada, o Arizona, o Wisconsin, o Michigan, a Pensilvânia, a Geórgia, bom, esses seguramente vão ser chaves nisto. Daí, por exemplo, podia haver tal mais-valia de Josh Shapiro.
Pronto, lá está. O Jorge Shapiro tinha o problema de ser um americano judeu e eventualmente depois ficar no meio do conflito entre o Israel e o Hamas e todo este imbróglio do Médio Oriente. Não é o caso aqui tanto do Tim Walz. Pronto, ele parece navegar ali um pouco no que é mais ou menos a linha do Partido Democrata, que é mostrar apoio a Israel, mas também preocupações fortes com a questão humanitária dos palestinianos e o comprometimento com a solução dos dois Estados. A verdade é que ele fez algumas declarações mais ou menos neste sentido. Não criticou muito até aqueles manifestantes, até com alguma benevolência. Agora, eu diria que isto vai depender muito, não só da campanha, como ela decorrer, é evidente, e passar a mensagem para o eleitorado, mas também das questões se cruzarem. Eu faço aqui um parênteses que me parece importante. O Médio Oriente pode-se novamente atravessar da pior maneira a nível internacional e na campanha nos Estados Unidos. Nós, nesta altura, não é novidade, obviamente nenhuma o que eu vou dizer, mas estamos aqui em suspense para perceber o que é que vai fazer o Irão e o que é que será também a resposta de Israel depois nisto. E o que é que vai desencadear, não é? Se vamos ficar para um episódio relativamente contido ou vamos entrar aqui numa espiral. A verdade é que ninguém controla isto, né, diretamente, e certamente aqui o Tim Walz não controla esta situação, portanto isto pode-lhe cair em cima. E se for assim vai ter aqui uma situação delicada porque o assunto é muito sensível. Como eu diria que há aqui também uma outra questão que se pode cruzar, e nós já tivemos o aviso ontem, que é a economia, porque já havia uma percepção, e julgo que até um pouco injusta, face a Joe Biden, que a economia não ia bem, até um pouco, acho que desfasada até da realidade americana, parece, pelos indicadores, embora também se tenha que introduzir aqui uma nuance, que é, os Estados Unidos são 52 estados, e o facto, 51 estados, considerando o caso de Porto Rico, o facto de estar a falar no conjunto da economia americana às vezes não diz muito de certas partes dos Estados Unidos, que na média parece estar tudo bem, mas não estão. A verdade é que se realmente o que vimos ontem não for apenas um aviso, mas for um problema que se vai instalar económico e financeiro, adivinho aqui problemas significativos para o Partido Democrata, apesar, neste momento, parecer haver aqui Sim, uma certa calmia. Uma certa acalmia, não é? Parece ter sido um episódio contido. Mas vamos ver como é que ele vai passar, porque o estado dele não é um swing state, tem-se mostrado firme, está próximo de alguns swing states, não é? E vamos ver se ele realmente consegue chegar àquele eleitorado. Eu diria que a escolha, o aspecto-chave é, ele consegue chegar àquele eleitorado mais central do Partido Republicano, que eventualmente considerará votar democrata por causa dele e de um discurso mais sensível que ele possa fazer aos seus problemas, ou não vai ter esse efeito na prática? Eu diria a grande interrogação nesta altura, não é? Mas para todos os efeitos, portanto, ainda hoje terça-feira, várias sondagens indicam, portanto, que a recuperação de Kamala Harris tem exibido sinais bastante consistentes, ou seja, um conjunto de sondagens que hoje foram conhecidas mostram pela primeira vez, portanto, que os democratas estão à frente, a nível nacional, embora lá está, como a professora aqui referiu, e isso parece continuar a ser a questão absolutamente crucial, nos chamados swing states, a decisão é bastante, a disputa muito mais ombro a ombro, se me é permitido usar esta expressão. E portanto, a questão que se coloca aqui, portanto, e enfim, se bem entendi aquilo que o professor acabou de dizer, é de saber que contributo é que Tim Walz pode dar, portanto, para a definição, ou para acabar com a indefinição de uma margem do eleitorado que está hesitante ou tem tendência para pender para um lado ou para o outro, não é? Sim, eu penso que a escolha é mesmo essa. A escolha aqui de Tim Walz é tentar chegar aqui a um grupo, tradicionalmente é o grupo maioritário nos Estados Unidos, ou seja, que o Partido Democrata normalmente é o partido que consegue captar mais votos das minorias, isto é bem conhecido, e esse eleitorado, à partida, pronto, de uma forma ou outra, em princípio estará mais ou menos seguro, tanto quanto se pode falar seguro, obviamente, neste contexto. Aqui é uma tentativa de, obviamente, chegar a um outro tipo de eleitorado e, sobretudo, aquele eleitorado que se posiciona mais próximo do centro, não é? O perfil
indivíduo já com bastante carreira, perfil militar, na Guarda Nacional, um pouco o herói americano, como falávamos há pouco no início, realmente pode fazer aqui uma certa transversalidade. A verdade é que também, nós por acaso temos aqui uma coisa curiosa, eu acho que nesta campanha eleitoral nos Estados Unidos, não é muito tradicional dar-se tanto destaque aos vice-presidentes como ultimamente se tem dado. Não sei, talvez esta campanha tenha tido em parte mais cobertura, mas talvez também pelo que está em jogo, não é? E ter esta percepção que ele pode ajudar a desempatar num sentido ou noutro, contribua para isso. Eu acrescentaria aqui uma coisa que me parece importante. Isto também podia haver aqui outros que pudessem fazer este papel, mas parece-me aqui claramente também uma jogada do Partido Democrata para tentar encontrar alguém que possa fazer aqui um contraponto a bater alguns pontos fortes do J.D. Vance, não é? Também temos aqui um pouco uma espécie de um self-made man, vindo num meio não propriamente favorecido, embora não exatamente com os problemas tinha o J.D. Vance, mas que também conhece bem o interior dos Estados Unidos e os problemas de partes do interior dos Estados Unidos, pronto. Já com uma certa idade, não naquela faixa dos 80 anos que leva a outras discussões, mas numa idade que eu acho que também permite aqui um equilíbrio de ponderação, não é? Pode ser apelativa para vários tipos de eleitorado. Bom, nesse aspecto são potenciais pontos fortes, não é? Mas lá está, isto depende muito também do mérito das ações de campanha que possam vir a ser delineadas, e percebe-se que o Partido Democrata está a tentar o mais possível não cometer os erros de Hillary Clinton e fazer uma campanha muito forte nestes swing states, nestes estados que podem ser centrais, porque nós temos que deixar aqui uma coisa clara, que é bem conhecida, não é? Mas é preciso relembrá-la. Os aumentos nacionais da votação do Partido Democrata não significam muito nesta eleição, porque se eles forem na Califórnia, ou em Nova Iorque, ou em Chicago, ou em zonas desse tipo, isso provavelmente não vai alterar nada no eleitoral, não é? O efeito disto, é o que eu diria, vai ser mérito, estratégia, obviamente que possa ser aqui bem desenhada, mas também acho que há muito... Se me permite, ia deixar aqui uma consideração que parece importante. Nós, num espaço de um mês e meio, já dissemos aqui, nós todos analistas, e comentamos isto, muita coisa sobre as eleições americanas, já nos pareceu ir muito num sentido, já nos pareceu ir noutro. Eu acho que temos que ser aqui muito prudentes, porque, primeiro, Kamala Harris e o Partido Democrata, eu acho que ainda estão aqui sobre um efeito de novidade. Estão sobre o efeito de novidade. Está de graça, portanto. Um estado de graça, de alívio, portanto ainda não se pode dar este terreno como certo, apesar de haver alguns sinais que isto tem alguma consistência, mas eu diria que só no inícios, meados de setembro, é que nós vamos perceber se este terreno é firme ou foi aqui um impacto, de uma certa novidade, de alívio, de haver que Joe Biden não iria comprometer ou não ser um problema para o partido, haver aqui rostos novos que, pronto, têm pelo menos o interesse, ou voltam a ganhar o interesse. Eu diria mais ou menos início, meados de setembro, nós vamos perceber da forma como isto começa a estabilizar, não é? Se realmente isto é consistente ou ainda não é muito consistente. Depois vêm as surpresas, e nós já tivemos imensas surpresas nisto, ou seja, surpresas por definição. E continuaremos a ter, porque isto, enfim, faz parte daqueles imprevistos, daqueles imponderáveis que, como o professor acabou de referir relativamente ao conflito e à tensão no Médio Oriente, nós somos completamente incapazes de prever. Professor, o nosso tempo acabou. Queria-lhe agradecer muito a sua explicação e a sua clareza. Muitíssimo obrigado por ter estado connosco no P24. Muito obrigado, foi um gosto. O som que acabaram de ouvir reproduz um dia normal de negociação na Bolsa de Valores de Tóquio. Ontem não foi um dia normal porque as ações subiram 9%. E segunda-feira, quando o principal índice de mercado, o Nikkei, caiu mais 12%, o dia foi ainda mais anormal. Para todos os efeitos, entre um dia e outro, o nervosismo dos mercados parece ter abrandado. Se segunda o contágio da queda de Tóquio foi negativo, na terça foi positivo e as bolsas mundiais respiraram de alívio. Antes assim. Pelo menos deixamos de ter mais uma dor de cabeça a perturbar os milhões de pessoas que, no verão do Hemisfério Norte, estão no gozo das suas merecidas férias. O P24 regressa amanhã. Tenha um excelente dia. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.